O evento do Êxodo serve como um paradigma de salvação para o resto das Escrituras. Da mesma forma que Deus tira o povo do Egito para a Terra Prometida, Deus tira o ser humano da escravidão do pecado para viver eternamente em outra Terra Prometida. Somente quando somos livres podemos servir a Deus de todo o coração e sermos verdadeiramente felizes. Assim como Gênesis, o livro de Êxodo também carrega no português um título grego. No original hebraico, o título do livro, assim como os outros 4 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, provém das primeiras palavras do livro. No caso do Êxodo, o livro em hebraico se chama Ve'eleh Shemot, que traduzindo são estes os nomes. O título Êxodo, mais temático, significa saída. Êxodo do Egito, êxodo do pecado. O pedido divino do sacrifício do cordeiro, do jantar repleto de ervas amargas e pães sem fermento, assim como a pintura dos umbrais da porta, foi chamado de Páscoa. O sangue do cordeiro, que simbolizava o de Cristo, era o sinal de que o povo aceitava a libertação da escravidão. A palavra vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima, pois Deus passou por cima de cada casa daqueles que se submeteram ao plano divino de salvação. Mas entrou e feriu os que por escolha decidiram não aceitar o sacrifício de Cristo. Quem não aceita Cristo está aceitando pagar os pecados por si só. E o salário do pecado é a morte. Cristo pagou essa conta. Temos apenas que aceitar. É simples e fácil, mas depende de fé. Fé em Jesus. Ao contrário das ações de Faraó no início do livro do Êxodo, que matou crianças hebreias sem misericórdia, Deus deu inúmeras chances para que Faraó libertasse seu povo do Egito. Mas 9 pragas não foram suficientes para fazer com que Faraó ouvisse a palavra de Deus por meio de Moisés e Arão e mudasse de postura. Mas a rebeldia sempre tem um preço. E a de Faraó e daqueles que não obedeceram a Deus foi a morte do primeiro filho. Até os animais que estão sob o cuidado do homem pagaram pela teimosia humana. Finalmente, Faraó deixa o povo hebreu ir para onde Deus os levaria. Após celebrarem a Páscoa, aqueles que, em sua liberdade de escolha, decidiram entrar no plano de salvação divino, deixando assim o Egito. É apaixonante ver a cada passo Deus respeitando a liberdade do ser humano. Através da celebração da Páscoa, Israel comemora sua libertação antes mesmo dela acontecer. E não apenas judeu, mas egípcios também creem em Deus e saem. Eles agora faziam parte do povo de Israel. O plano de libertação está aberto a todos e libertação física antecipa e precede a libertação espiritual. Para todos os casos, Jesus é sempre a solução, porque nele há perdão, poder e paz. Em nome de Jesus podemos suplicar o poder do Santo Espírito. E o exemplo bíblico deve ser seguido. Liberdade física antes da espiritual. Ajude a todos que estão à sua volta a serem livres do pecado. Uma das características mais interessantes do livro de Êxodo é mostrar a superioridade de Deus em aspectos morais e éticos. Enquanto Faraó não respeitava a vida, Deus respeitava. Faraó não dava liberdade e forçava o trabalho, Deus não. O trabalho de Faraó não continha descanso. O trabalho de Deus incluía o sábado de descanso. Faraó ordenou a construção de cidades para subjugar o povo e Deus ordenou a construção de um santuário para que ele habitasse no meio do povo. Após permitir que o povo judeu saísse do Egito, Faraó mudou de coração e reuniu seu exército para mais uma vez trazer o povo de volta à escravidão. No texto, o anjo do Senhor que liderava o povo por meio de uma nuvem se coloca atrás do povo e escurece o caminho dos egípcios, fazendo com que não consigam avançar. Mas a mesma nuvem que escurecia o caminho dos egípcios iluminava o caminho de Israel. O mar se abriu e o texto indica que Israel cruzou o mar com os pés enxutos. Já o exército egípcio e seus cavalos entraram no mar e foram totalmente destruídos. Após a libertação do Egito, o povo viaja por alguns dias no deserto e chega à península do Sinai. É lá
que Deus fala com o povo e dá leis, preceitos e os 10 mandamentos. E a vontade e o caráter do povo ficaram expressos de maneira perfeita nos 10 mandamentos que Deus deu. Eles são a norma pelo qual todos os seres humanos, desde Adão até nós, devemos viver. Os mandamentos não têm poder para salvar, mas ele nos aponta os nossos erros e nos ajuda a corrigir a nossa caminhada. Abre os nossos olhos e nos liberta da mentira e da escravidão, das ilusões das fábulas do diabo. Conquanto não existe poder na lei, ela nos dá entendimento para pedir poder para viver à altura da norma divina, pelos méritos de Cristo. E quando falhamos, temos Jesus, o nosso advogado, que intercede e toma o nosso lugar. De tal forma, quando o Pai olha para nós, ele vê a Cristo em nós e nos considera puros e imaculados como ele. A lei, de acordo com Êxodo 31:18, foi escrita pelo dedo de Deus. Após receber muitas instruções, as 2 tábuas do testemunho, Moisés desceu da montanha com seu assistente Josué. Eles notam que algo estava estranho no acampamento. Enquanto Deus e Moisés estavam discutindo a construção de um santuário para que Deus fizesse morada no meio do povo, o mesmo povo estava realizando uma construção própria. Fizeram um bezerro de ouro e no pé da montanha adoraram deuses estranhos com dança e imoralidade. Moisés, observando essa cena, quebra as tábuas da lei na beirada da montanha e se revolta contra o povo que era desobediente e muito promíscuo. Interessante é notar que todos os milagres visíveis não impediram o povo de cometer terríveis pecados, porque a eles faltava fé, paciência e amor para com aquele povo. Muitos que haviam presenciado os mais incríveis milagres de Jesus e ainda permaneciam incrédulos, disseram: desça da cruz e creremos nele. Apenas a graça de Deus e uma fé obediente e paciente podem agradar a Deus e surtir um bom resultado na vida das pessoas. Simbolicamente, Israel era a noiva de Deus. Deus estava preparando uma casa para habitar com sua noiva. Porém, no período de espera, a noiva se prostituiu. Essa é a história do Antigo Testamento. Deus está constantemente buscando um relacionamento, uma aliança com o seu povo, mas o povo repetidamente o rejeita. Mas o amor de Deus é maior do que tudo. Ele perdoa o povo, apesar de muitos terem morrido como consequência da desobediência. É muito importante entender que o perdão não nos salva, em muitos casos, das consequências das nossas ações. Talvez você já tenha escutado esta frase: somos livres para escolher, mas não temos poder sobre as consequências das nossas escolhas. Mas Deus é tão bom que, apesar das consequências, Ele nos perdoa totalmente e nos dá uma eternidade de alegria, paz, amor e perdão ao lado dele e das pessoas a quem amamos. No capítulo 34 de Êxodo, Deus ordena a Moisés que refaça as tábuas da aliança para que ele escreva novamente a sua vontade. A dádiva da lei, ela é recebida como uma bênção. Na Bíblia, a lei sempre está atrelada à bênção e vida. Desde o Jardim do Éden em diante, saber a vontade de Deus é tido como um privilégio. Assim, a presença de Deus, a dádiva da lei e todas as promessas que acompanham a aliança que Deus estabelece com o povo resultam em vida. O livro de Êxodo conclui com o santuário sendo inaugurado, a casa de Deus, onde a própria presença do Eterno se fez presente e habitou no meio do povo. Que Deus te abençoe. Que o seu coração seja a morada do Senhor, hoje e sempre. Amém.